Muito bem, pessoal, vamos lá, vamos dar continuidade à matéria, intervenção federativa. Gente, no vídeo anterior a gente falou sobre os aspectos gerais acerca da intervenção federativa, falamos conceito, princípios, espécies, né, e ainda hipóteses, não foi isso? E aí, nesse vídeo a gente vai falar sobre os procedimentos para que haja a intervenção federativa, ok? Bom, pessoal, então vamos lá. Na intervenção federal, procedimento. Na verdade, pessoal, esses procedimentos aqui, eles servem para a intervenção federativa, ou seja, tanto para a intervenção federal como a intervenção estadual, tá? Claro, em determinados casos vai mudar as figuras, né, as pessoas, enfim, o órgão, digamos assim, mas o procedimento, ele, em tese, vai ser o mesmo. Mas vamos lá, aplicando aqui a intervenção federal. Gente, o procedimento para que haja a intervenção, quando se tratar da espécie de intervenção espontânea, que é naqueles casos para manter a integridade nacional, para repelir invasão estrangeira, ou ainda para quando há grave comprometimento da ordem pública e reorganizar as finanças, que é o caso de espontânea, e que esse ato ele é um ato discricionário, ou seja, o presidente da República ele age de ofício, ele age se ele quiser. Ele acontece da seguinte forma: o presidente da República entende que há intervenção federal, certo? E aí ele expede um decreto interventivo, tá? Esse decreto interventivo ele leva para o Congresso Nacional no prazo de 24 horas, ok? E para que o Congresso aprecie. Essa apreciação do Congresso Nacional chama-se controle político. O Congresso Nacional ele tem que aprovar esse decreto por maioria simples, que é a maioria dos presentes. Caso não haja essa aprovação, aí suspende a intervenção federal. Mas se caso ele aprovar o decreto interventivo, ele expede um decreto legislativo para que ele materialize a intervenção federal, certo? E aí, uma observaçãozinha aqui muito importante, tá? Se caso o Congresso Nacional tiver de recesso, tem que haver a convocação extraordinária para que eles venham a analisar essa intervenção, a analisar esse decreto, tá bom? Também no prazo de 24 horas, essa convocação do Congresso Nacional. Lembrando que a Constituição nos diz que a convocação é feita pelo presidente do Senado, certo? Outra observação que vocês têm que ter aqui é que o presidente da República ele tem que ouvir ainda o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional acerca da intervenção federal, tá? Só que esse parecer, esse ouvir o Congresso, o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional não vincula a decisão do presidente da República, tá? É meramente opinativo. E aí a gente passa para a próxima espécie. A espécie é provocada. Gente, ó, a provocada é basicamente a mesma coisa da espontânea. O que vai mudar é porque essa ele não age de ofício, ele é provocado. Alguém tem que ir lá e pedir a ele. Por exemplo, na solicitação, na provocada por solicitação. Quando essa solicitação ela vai vir do executivo, ou do legislativo, certo? Naquelas hipóteses de quando o poder executivo ou o poder legislativo ele está sendo coagido no seu livre exercício do seu poder, ele tem o livre exercício no poder dele, seja de executar, seja de legislar, mas esse poder está sendo coagido, está sendo impedido, e aí ele pode pedir ao presidente, solicitar na verdade, né, ao presidente da República para fazer a intervenção federal. E aí, quando ele faz essa solicitação, a partir daqui é o mesmo processo da espontânea. Ele vai e expede o decreto interventivo, manda para o Congresso Nacional também para fazer o controle político, certo? Também no mesmo prazo de 24 horas. E aí aquelas mesmas observações. Se o Congresso Nacional entender ser viável a intervenção,
ele vai e expede o decreto legislativo, também para materializar a intervenção federal. Se não, se ele achar que não, se eles não aprovarem, né, que no caso o quórum é com maioria simples, maioria dos presentes, aí o presidente da República, ele é obrigado a suspender a intervenção, tá? Lembrando que se ele não obedecer a aprovação ou não do Congresso Nacional, ele pode cometer crime de responsabilidade, ok? E aí a gente tem aquela mesma observação em caso de recesso, tá bom? Se caso o Congresso Nacional estiver em recesso, convoca novamente para fazer, convoca no prazo de 24 horas para fazer aí a votação do decreto interventivo, tá, pessoal? Bom, e aí na solicitação, sendo que essa será do judiciário, quando é o judiciário que solicita ao presidente da República, aqui quem pede, digamos assim, apresentando ou representando o judiciário é o STF. O STF solicita ao presidente da República que há um caso de intervenção federal. Também no mesmo caso do Executivo e Legislativo, quando ele está sendo coagido ou impedido de exercer livremente o seu poder, certo? Aí ele também, quem pede é o STF, pede ao presidente da República, e ele também vai fazer nos mesmos moldes dos demais, da espontânea e da provocada por solicitação, sendo que é o Executivo ou o Legislativo, tá? Da mesma forma, expede decreto interventivo, manda para o Congresso Nacional, no prazo de 24 horas. O Congresso Nacional analisa e expede decreto legislativo, beleza? Mesma coisa. Agora, até aqui, tudo bem, né? É simples, mesmo os moldes dos demais. Mas aqui, ó, a gente vai ter a por requisição. Nesse caso aqui, é um pouco peculiar, porque a requisição pode vir do STF, do STJ ou do TSE. Quando as matérias, naquela hipótese de ordem judicial descumprida, quando é nas suas respectivas matérias, por exemplo, TSE, quando é matéria eleitoral, quando uma decisão ou ordem judicial de matéria eleitoral foi descumprida. No caso do STJ, quando é matéria infraconstitucional. Quando é o STF, é matéria constitucional. Aí, quando essas decisões, essas ordens judiciais deles forem descumpridas, aí ele vai requerer, seu requerente, o presidente da República. Ele vai requerer ao presidente da República que haja intervenção federativa, certo? E aí, eles pedem ao presidente da República, da mesma forma, o presidente da República expede um decreto interventivo, só que nesse caso aqui, ele não precisa mandar pro Congresso Nacional, aqui não precisa de controle político. Por quê? Por causa que aqui geralmente vai ser só o decreto vai ser só para anular aquele ato, aquele descumprimento, vai ser só para resolver aquele descumprimento da ordem judicial. E aí, se somente resolver essa situação, ou seja, mandar cumprir a ordem judicial, resolver, beleza, não precisa ter maiores, digamos assim, maiores percalços, não precisa ter prazo, essas coisas, tudo que o decreto precisa, entendeu? Mas aí, se caso o mero somente resolver ali o ato em si, de tem que cumprir essa ordem, cumpriu. E aí só isso não resolveu, aí sim, o decreto vai vir com o prazo, né, da intervenção vai ser maior, um prazo maior, até que se haja a resolução daquela situação, ok? E agora a gente vem com a provocada por representação. Essa daqui é o seguinte, o Procurador-Geral da República,
Procurador-Geral da República, ele vai representar, chegar ao STF e dizer, STF, esse aqui é um caso de intervenção federativa, certo? Intervenção federal. Pronto, ele manda para o STF, ele representa o STF, pedindo que o STF, quem vai analisar o STF, tá? Não é o STF que vai decretar a intervenção, ele vai analisar se esse pedido, se esse caso é realmente um caso de intervenção federal. E aí ele analisou e deu provimento, ou seja, entendeu que sim, é caso de intervenção federal, então ele vai lá e pede ao presidente da República, certo? Pede ao presidente da República e aí, através de um decreto interventivo, ele também vai decretar a intervenção federal. Nesse caso aqui, não há o controle político também, certo? Pronto, decretou e aí, aqui, a mesma observação da outra espécie passada, que no caso aqui naqueles casos das hipóteses de que for descumprida uma lei federal ou então quando viola um princípio sensível, um princípio constitucional sensível, né, de dignidade da pessoa humana. Pronto, nesses casos aqui, que se o presidente da República decretar intervenção e geralmente também vai ser para anula aquele ato, ou seja, manda cumprir a lei, ou então violou um princípio, manda cumprir, entendeu? Manda cumprir o princípio. Então, se é só essa mera resolução do caso, do conflito ali der para que haja a resolução do problema, aí não precisa ter aquele decreto todo de prazo e tudo, certo? Mas aí, se não for o caso, aí sim o decreto vai vir com um prazo mais esticado, digamos assim, e aí resolve para tentar resolver aquele conflito entre os entes federativos, né? E aí, lembrando, o STF manda para o presidente da República, esse prazo aqui é de 15 dias, tá bom? Ok, pessoal? Pronto, tranquilo aqui. Acho que não tem muito o que quebrar a cabeça não, né, digamos assim. Ok, pessoal. E agora vamos para as observações finais acerca da intervenção federal. O decreto. O que é que vem no decreto? Pronto, o decreto, ele vai vir com o que é necessário, essencial para vir no decreto, com prazo, um prazo determinado, porque a gente viu lá no princípio da temporalidade, ele tem que ter um prazo determinado, tá? Ele vai vir ainda com a nomeação do interventor, se for o caso, às vezes não é caso de nomear interventor, tá bom? Mas aí, se for o caso, tem que vir. Tem que ver a amplitude desse decreto, vai intervir em quê? Né? Que autonomia, vai intervir na autonomia daquele ente, mas até que âmbito, né? E aí tem que ter essa amplitude e ainda as condições desse decreto, dessa intervenção, tá, pessoal? Então, esses são os 4 requisitozinhos e pontos mais importantes que tem que vir obrigatoriamente no decreto, beleza? Lembrando, outra observaçãozinha, que após terminado o período de intervenção federal, aí os membros, as pessoas que foram afastadas de seus cargos, eles voltam, após esse prazo, o período da intervenção, eles voltam para os seus cargos respectivos, claro, se não houver nenhum impedimento legal, tá? Ok, intervenção federal, qualquer coisa, pessoal, pode me perguntar, alguma dúvida, pode estar me perguntando depois, tá? Se não ficou alguma coisa muito claro aqui no vídeo, tá bom? E aí a gente passa para intervenção estadual. Gente, como eu já falei anteriormente, a intervenção estadual, ela não diferencia muito da intervenção federal. É só porque ela vai a partir dos Estados-membros, os Estados-membros que vão intervir na autonomia dos municípios, pronto. Muda por causa disso, certo? E aí, ainda tem aqueles mesmos princípios, taxatividade, a excepcionalidade, né? Então, intervenção, temporalidade, tem que ter decretozinho interventivo também, certo? E aí, nas hipóteses, o que muda é as figuras, né? Aqui nas hipóteses. As hipóteses são as mesmas
basicamente as mesmas. Ó. Quando não paga dívida fundada, né, quando os municípios deixam de pagar essa dívida, quando os municípios não prestam contas devidamente, quando os municípios não repassam o mínimo para a educação e para a saúde, tá? Quando também não há o cumprimento de uma lei estadual, ainda quando não há o cumprimento de uma ordem ou de uma decisão judicial, e ainda quando não cumpre um princípio constitucional da Constituição do Estado, ok? Essas são as hipóteses, todas elencadas no artigo 35 da Constituição, ok? E aí, aqui o procedimento é basicamente o mesmo, sendo que quem vai decretar é o governador do estado, certo? O governador do estado é quem decreta, ele que é o chefe do executivo, certo? E aí ele tem que mandar para apreciação da Assembleia Legislativa aqui, como eu falei, muda assim, somente as figuras, então ele tem que levar também no mesmo prazo de 24 horas para a apreciação da Assembleia Legislativa, que também vai analisar esse decreto interventivo, que aqui, no caso, se ele também por maioria simples, eles também entenderem ser caso de intervenção, eles aprovarem a intervenção, espécie de decreto legislativo. Mais uma observação aqui, a mesma daquela lá da intervenção federal, ou seja, se a Assembleia Legislativa estiver em recesso, convoca-se em sessão extraordinária para que ela venha a resolver aqui a situação, analisar aquele decreto interventivo, tá bom? E aí, para dar continuidade ou não à intervenção federal, certo? Lembrando que aqui, no caso, se for, quando os casos é de não cumprimento da lei, o não cumprimento de uma ordem judicial e quando viola esses princípios da Constituição Estadual, quando for nesses 3 casos, aí não precisa de controle político. Por quê? Porque quem vai requerer é o Procurador-Geral de Justiça. É naquela espécie lá de provocada por requisição, no caso de por representação, que quem representa é o Procurador-Geral de Justiça, entende? E aí ele pede representar quem? Então, representa ao TJ. Representa ao TJ. Pede ao TJ que analise essa situação que é caso de intervenção federal. E aí sim o TJ pede ao governador de estado. No mesmo prazo, 15 dias, tá? Lembrando que quem decreta a intervenção não é o TJ. No caso da intervenção federal não é o STF, é o chefe do executivo. Na intervenção federal, o presidente da república. Na intervenção estadual, o governador de estado, ok? E aí eles pedem o decreto interventivo para também resolver a situação, para garantir que a lei seja cumprida, a ordem ou a decisão judicial seja cumprida, para garantir que aqueles princípios que foram violados, eles não venham a ser mais violados, que eles venham a ser cumpridos, tá? Então, se for meramente para resolver esses atos, beleza, não precisa de ter aquele decreto com prazo extensivo, com um prazo mais amplo, com medidas muito mais restritivas. Resolveu a situação, então resolveu não precisa mais de intervenção. Se for o suficiente. Se não for o suficiente, aí ele tem que ter um prazo maior, né, para que haja a resolução do conflito, certo, pessoal? E aí, da mesma forma lá, da intervenção federal, quando terminou a intervenção, as pessoas que foram afastadas de seus cargos, eles voltam para seus cargos respectivos, e aí, caso é claro, não haja algum impedimento legal, tá bom, pessoal? Bom, acho que no mais é isso que... se ficou aí alguma dúvida, do que eu falei, se eu falei algo que vocês viram diferente na doutrina, pode estar me perguntando depois pessoalmente no WhatsApp, pode anotar aí meu número 94126879, tá? Número de WhatsApp. Ou, enfim, nos corredores da faculdade, pode aí tirar a sua dúvida comigo, que eu estou aqui para ajudá-los. E aí, conte comigo para você seja aprovado aí na disciplina de Constitucional 2, né? Você tem um bom êxito na disciplina,
Qualquer coisa, pessoal, a gente pode combinar de estudar na biblioteca da faculdade, tá? Ali, porque às vezes vocês têm, assim, dificuldade de ir para a monitoria presencial, né? E aí, qualquer outro momento que vocês estejam disponíveis, eu estou aqui à disposição para que vocês possam ter um bom desempenho na disciplina, que é para isso que eu estou aqui, tá bom? Beijo, pessoal. Tchau. Até o próximo vídeo, tá bom?